Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui com a edição de Presidente Prudente e região do Jornal da Manhã, para comentar os principais assuntos do dia. Os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri, já estão prontos para trazer aí os seus destaques de hoje. Então vamos começar com ele, Adolfo Padilha, o seu destaque para esta quinta-feira. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. O comentário é uma curiosidade, né? Uma pesquisa levantou que mesmo perante a crise desse ano de 2020, os supermercados, farmácias e perfumaria vão ter uma venda maior do que 2019. Isso é muito interessante. E a bomba jogada no colo do prefeito, né? De todos do estado de São Paulo. A volta às aulas, que já está programada para o dia 7 de abril, o decreto que sai no Diário Oficial agora ainda essa semana vai dizer o seguinte, entre outras coisas, que a decisão é do prefeito. 7 de abril, desculpa, 7 de outubro, que a decisão é do prefeito. Se vai voltar, é o prefeito que tem que decidir. E vai valer para todas as escolas, voltando com 35% dos alunos, né? Ou seja, o governador até agora mandou e desmandou. Na hora do bicho pegar mesmo, ele jogou para o colo dos prefeitos. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson, seu destaque. Bom dia, Eudes Padilha e também ouvintes da Jovem Pan. O comunicado de hoje vai para os jovens que procuram uma colocação no mercado. O Senai está com inscrições abertas para o curso de mecânico de automóveis. Os candidatos devem preencher cadastro pelo site e a seleção será por análise do histórico escolar. A escola Senai, aqui de Presidente Prudente, denominada Santo Pascoal Crepaldi, tem inscrições abertas até o dia 21 de agosto para o curso de mecânico de automóveis, o nível fundamental. Portanto, você deve entrar no site do Senai e fazer a sua inscrição até às 21 horas do dia 21 de agosto no site www.sp.senai.br. O processo seletivo será aprendizagem industrial, comunidade, resultado. A partir das 14 horas do dia 8 de setembro, se você fizer a sua inscrição, você verá se estará aprovado ou não para poder fazer este curso, que durará 24 meses. Ok, em 4 anos, a cidade de Presidente Prudente ganhou 9.016 novos eleitores. Os números são parte das estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação ao perfil das pessoas aptas a votar nas eleições de novembro, quando serão escolhidos prefeitos e vereadores para o próximo mandato. A grande maioria são mulheres. Para você ter uma ideia, os novos eleitores da capital do Oeste Paulista somam 178.309 eleitores aptos a votar nessas eleições. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu acho que se as mulheres se organizassem, elas podiam eleger uma boa bancada de vereadores e até mesmo o prefeito da cidade, né? E a participação delas é muito importante. Eu acho que a mulher sempre impulsiona muita coisa. E eu acho que na política agora as mulheres podiam também impulsionar as pessoas a terem um compromisso do voto, já que é obrigatório. Porque nós não podemos ficar mantendo um índice aí de 40%, 45% de voto nulo e branco, que nas eleições, principalmente da nossa cidade, acontece sempre, né? Isso acaba favorecendo pessoas que não merecem estar lá representando os nossos direitos. Então que a mulherada aí comece uma campanha aí pelo voto útil e necessário, porque só assim a gente muda o Brasil, começando pela nossa cidade. Bom, no próximo sábado ocorre o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Em Presidente Prudente, as unidades básicas de saúde do Ana Jacinta, Coab, Jardins Guanabara e Santana e Estratégia de Saúde de Família da Vila Marcondes estarão abertas das 9 às 13 horas. Importante nesse tempo de pandemia a vacinação das crianças contra o sarampo. Adilson Brevileri. E não só as crianças, como também adultos, né? Tem adultos que precisam ser vacinados, mesmo que já tenham tomado uma vacina há mais de 10 anos, devem tomar a vacina. O sarampo é uma doença que pode afastar a pessoa das suas atividades profissionais e
um alerta para os pais, né? Todos os pais que têm a responsabilidade sobre a saúde e a vida dos seus filhos devem levar as crianças para tomarem a vacina do sarampo. Importante vacina para que a pessoa também possa ter uma imunidade contra essa doença que também é fatal. Olha, e atenção, na próxima semana, de 27 a 30 de agosto, haverá a quarta fase da pesquisa EpiCovid-19-BR, que é um estudo de evolução da prevalência de infecção por coronavírus no Brasil. O estudo vai acontecer aqui em Presidente Prudente, nessa quarta fase. Os trabalhos serão realizados em 250 residências. Adolfo Padilha. É importante isso, né? Acho que tudo que vem para tentar achar uma solução para o Covid, para essa infecção, é legal. Eu acho que as pessoas têm que receber bem. Acho que é por sorteio, né? Se eu não me engano, a escolha. E vou torcer aí para ser sorteado, né? Quem sabe? Muito bem, olha, o juiz da Vara da Fazenda Pública da comarca de Presidente Prudente, Darcy Lopes Beraldo, rejeitou a instauração de uma ação civil por ato de improbidade administrativa, na qual o Ministério Público Estadual apontava um suposto prejuízo de 3,3 milhões de reais aos cofres públicos municipais causados pela contratação da Prudenco para prestação de serviços de sinalização de trânsito entre os anos de 2011 e 2016. Adilson Brevileri. A gente já falou a respeito dessa ação aqui algumas vezes, né? E realmente nós até concordamos aí com a decisão do juiz, porque na verdade não há um embasamento jurídico que pode caracterizar aí a situação de improbidade administrativa. Tomara que agora cesse de uma vez por todas essa história e que a gente possa seguir em frente para trabalhar, né? Muito bem, vamos lá. Opinião do Adolfo Padilha. Nós discutimos isso na semana passada, né? É difícil você mensurar um prejuízo de serviços contratados pela Prudenco, que tem 99% das suas ações como a da prefeitura, né? É complicado você alegar que há um prejuízo na contratação, como o juiz diz no despacho dele, houve a cotação de preço. E dentro da cotação de preço, a Prudenco foi favorecida. Agora, a Prudenco, eu repito, 99% das cotas da Prudenco são da prefeitura. Ela só existe para prestar serviço para a prefeitura. Desde que tomados os devidos cuidados na apuração de valores, existe uma tabela da Sintrap para isso, entendeu? Não tem porquê, é o que o Adilson falou. Esse questionamento do Ministério Público à Prudenco, isso vem de outros mandatos há muito tempo. Estava na hora de dar uma regulada nisso aí, porque a manchete é muito grande quando sai lá, né? É acusado, pede improbidade. E agora você não vê manchete nenhuma dizendo, só nós aqui estamos falando agora de que o juiz não aceitou a denúncia e não acatou o pedido do Ministério Público. Isso é ruim para as pessoas que estão envolvidas, né? Muito bem, olha, a Justiça manda o ex-prefeito Tupã e Geprom pagarem 3,4 milhões de reais na execução de sentença que aponta prejuízos em contratos na cidade da criança. O juiz da Vara da Fazenda Pública da comarca de Presidente Prudente deu prazo de 15 dias para a quitação do débito homologado esta semana, na terça-feira. Bom, o comentário poderia ser apenas um simples comentário, mas, além do comentário, passa a ser até uma certa entrevista. E eu quero liberar também para que o Adilson Brevileri possa fazer as perguntas ao Adolfo Padilha, que esteve durante um bom tempo no comando da cidade da criança. Primeiramente, você, Adolfo Padilha, o que você achou aí da Justiça condenando a pagar os 3,4 milhões aí aos cofres públicos? Primeiro, tem que se dizer que cabe agravo ainda, né? O prefeito já entrou com 2 agravos contra a decisão judiciária aqui da primeira instância. Segundo, que as pessoas precisam entender que a OCIP é um concurso de projeto de empresa privada sem fins lucrativos. Ela está baseada numa lei federal, né? Você cria uma entidade pela Lei Federal 9.790/99 e essa entidade depois é avaliada pelo Ministério da Justiça. Essa lei foi criada a pedido da primeira-dama, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, na época, porque ela fazia muito trabalho social e recebia muita doação e não tinha como legalizar essas doações. Eu estive lá até 2015, participei desse projeto e posso dizer para vocês o seguinte, não existe, sem ser privatização, outra forma mais barata de tocar a cidade da criança se não for através de uma OCIP, de uma organização deste modelo.
Na época, números aproximados, se você tentar, precisamos de 122 funcionários para tocar todas as atividades que tem lá. Com menos de 120 funcionários, você não faz nada lá. De todas as atividades que tem. Teleférico, tirolesa, stand-up, pedalinho, kart, enfim, trilha, todas, mais o parque ambiental e mais o parque aquático. Você precisa de no mínimo 10 salva-vidas, só para você ter uma ideia, se você seguir a regulamentação. Então não se toca com menos de 120 funcionários. Segundo que o juiz aqui, na decisão dele, tem que ser respeitado no ponto de vista dele, ele contesta o valor da GEPROM. O valor era um contrato muito acima, 6 milhões por ano, 6 milhões e meio por ano. Ele contestou também a taxa de administração, que a GEPROM teria uma taxa de administração e, na verdade, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Aqui tem um quesinho, sim. Na época, eu me lembro que esse dinheiro era em torno de 200, 300 mil reais, tinha sido depositado em juízo, porque houve um entendimento equivocado da diretoria da GEPROM na época. Contesta a falta de um atestado técnico de turismo, né? E nos autos ainda, o juiz cita os 3 cargos de diretoria que existiam na época da GEPROM. Vamos lá. Saiu a GEPROM, por todas essas contestações, não foi renovado o contrato com a GEPROM. Em seguida entra a CIOP, que é um consórcio intermunicipal de saúde. O valor do contrato da CIOP, 6 milhões. Não tem atestado de turismo, porque é um consórcio de saúde. Recebe, sim, rateio administrativo dos municípios, inclusive de Presidente Prudente. E tem cargos na administração da CIOP, como diretoria, e na administração do parque. Só em cargos, para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de levantar aqui, porque eu acho que a gente tem que ser justo. Não estou aqui fazendo uma defesa do prefeito Tupã, não é isso. Mas eu acho que tem que ser justo, a gente tem conhecimento de causa, a gente conheceu esses números de perto. A diretoria da CIOP tem 6 cargos. Nós temos lá de chefias, diretor executivo, diretor jurídico, diretor de saúde, chefe de compras, chefe de finanças e chefe de recursos humanos. Aí quando você vai para o parque, nós temos mais 8 cargos no parque. Se a média dos 3 diretores, por exemplo, da vez passada era 14 mil, segundo o perito judicial, e era um custo que a prefeitura não precisava ter, e eu vou explicar por que tinha, os de hoje dá 23 mil. Então, ou seja, qual a vantagem que o município levou até agora? Né? Não levou uma vantagem. Então, é difícil você entender qual foi o ponto de vista, já que sai uma entidade que tem o perfil de administradora de um parque, ela tinha um atestado de turismo, mas era de pouco tempo, acho que era de 1 ano, e entra uma entidade que é um consórcio de saúde. Inclusive, o atual presidente, que é o Cristiano, prefeito de Martinópolis, ele já me disse que ele já comunicou à Prefeitura de Prudente que ele não quer continuar com o turismo, porque a CIOP é saúde, a especialidade dela é saúde. Inclusive, o Ministério Público também já pediu para ele para fazer uma reformulação dos cargos que existem na CIOP diante do custo e qual a real necessidade desses cargos. O que a gente tem que deixar claro aqui, que na época, é importante dizer isso, existia um conselho, o dinheiro não ficava na GEPROM, Adilson, nem eu, nunca ficou. O dinheiro ficava sob a responsabilidade numa conta conjunta e tinha um conselho que era formado pelo Alberico, pelo Cadmo, pelo Abel, quer dizer, pessoas de cargo efetivo, como o Alberico e o Cadmo, pessoas de uma seriedade que todo mundo conhece. Era um conselho formado, tinha 6 pessoas. E esse conselho acompanhava, principalmente o Cadmo, no financeiro, tudo que era executado no parque, que era previamente comunicado. Então, eu acho que as ações ainda que cabe ao prefeito de recorrer a isso, eu acho que ele tem uma grande possibilidade de sucesso, porque não tem como contestar se 6 milhões é muito para o cofre público com a GEPROM, como que explica os mesmos 6 milhões para a CIOP ser menos? É números, né? É matemática, é meio complicado isso. Adolfo Padilha, uma pergunta nesse quesito aí. Bom, você disse que o GEPROM é uma entidade sem fins lucrativos. O lucro que se obtinha com a Cidade da Criança, já que a movimentação era muito grande, muito intensa, eu mesmo estive lá várias vezes conferindo, e aliás um bom trabalho que foi feito, já disse aqui outras vezes, mas para onde iria esse dinheiro? De que forma era utilizado o dinheiro da lucratividade?
A Cidade da Criança ela não se paga, se diga de passagem, porque o ticket médio na minha época, para você ter uma ideia, era R$ 9. Ou seja, você não frequenta parque nenhum no mundo daquela qualidade com R$ 9, né? O parque aquático. O estacionamento você não podia cobrar, a entrada na Cidade da Criança era gratuita. As atividades que tinha lá, a grande maioria também era gratuita. Todo o dinheiro era reaplicado no parque. E como foi? Por isso que realizamos tanta coisa. O Espaço Ayrton Senna, a retomada do teleférico, o stand-up, o pedalinho, a reabertura das trilhas, o tratamento com as capivaras, que custava isso, a manutenção de um remédio que a gente dava lá, a detetização, que também tinha um custo. Só para vocês terem uma ideia, só de produtos químicos, naquele volume de água, era de 25 a 30 mil por mês de despesa para manter a água limpa. Depois, com uma experiência que a gente fez com clorito, a gente derrubou isso para R$ 9.000. Mas até se ajustar tudo, houve sim uma grande despesa. Teve que terminar o parque aquático, o prefeito Tupã não pegou, na época, o parque aquático pronto. Então, quer dizer, o dinheiro era reaplicado na própria estrutura, sempre foi. Muito bem. Olha, o Senado derruba veto de Bolsonaro a reajuste para servidores durante a pandemia. A Câmara adia análise. O aumento até o fim de 2021 foi barrado pela União como contrapartida do pacote de 60 bilhões de reais. Se a Câmara votar pela derrubada, a votação deve acontecer hoje, estados e municípios poderão reajustar salários. Agora, a pergunta que fica no ar é: esse era o momento para um reajuste dos servidores? Estamos nem dizendo se os servidores têm direito realmente a esse reajuste. Mas vamos lá, era o momento, pandemia, a atividade diminuindo? Vamos lá, o comentário do Adilson Brevileri. De maneira alguma. O que se decidir hoje é o que vai valer para amanhã, né? A gente tem que estar prestando atenção, porque o que o Brasil gastou até agora com relação a essa questão da pandemia é uma fortuna absurda. Comprometeu aí vários setores da administração pública. O orçamento teve que ser aí, de uma certa forma, achatado, e isso representa, o corte desse veto do presidente, pode representar até 132 bilhões de reais na nossa soma. E aí não vai ter condição de pagar. Nós vamos ter problemas pela frente. E problemas sérios. Não vão poder cumprir as contas, enfim. De uma certa forma, o Congresso e o Senado, eu não sei qual planeta que eles estão vivendo, porque eles ainda estão tentando complicar a vida do presidente e estão acabando com o Brasil. Adolfo Padilha, eu vi que você está concordando aí com a Adilson Brevileri. Primeiro vamos por atitude, né? O Senado demonstra total irresponsabilidade com o Brasil, né? Isso é um conchavo político com os servidores públicos que não merecem aumento. Se você for avaliar, a grande maioria não merece aumento, já ganham muito bem, não sofreram nada durante a pandemia, receberam tudo que tinha que receber. É um projeto para adiar até o final de 2021, quer dizer, deveria ser um projeto para adiar para sempre, mas é até 2021. Na verdade, os senadores viram duas oportunidades aí. A primeira, de prejudicar o governo Bolsonaro. A segunda, de fazer média com o serviço público, com os funcionários públicos. Isso vai causar um rombo de mais de 100 bilhões nas contas se a Câmara dos Deputados agora não derrubarem e não vetarem, como foi pedido pelo ministro da Economia. É uma irresponsabilidade sem tamanho, e o que nos decepciona aqui a nível de regional é o Major Olímpio, né? Major Olímpio, hoje ele pode vestir a carapuça da Joyce Royce e do Dória, porque é um absurdo o Major Olímpio ter votado a favor disso, virou um fazedor de média, virou um aproveitador da onda Bolsonaro, e foi na onda de Randolfo Rodrigues, né? Randolfo Rodrigues é aquele, por exemplo, que entrou com uma ação para o seguro obrigatório não ser dispensado, né? Vocês lembram disso? Foi ele que puxou essa bandeira. E o Major Olímpio está indo nessa toada aí, infelizmente. Major Olímpio falou hoje no Jornal da Manhã, primeira edição aqui na Jovem Pan, hoje logo cedo, numa entrevista perto das 8 horas da manhã, e reafirmou que acha que o veto vai sim ser derrubado na Câmara dos Deputados. Bom, a gente vai esperar para ver, amanhã, sexta-feira, a gente traz as informações aqui.
Bom, trocando de assunto aqui, o Ministério Público do Espírito Santo entrou na justiça contra a extremista Sara Giromini, que divulgou dados pessoais da criança de 10 anos submetida a aborto legal após ser estuprada pelo tio. A ação que pede que ela seja condenada a pagar R$ 1.300.000 a título de dano moral. O dinheiro, em caso de condenação, será revertido ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevillier. Todo mundo está careca de saber que a proteção de menor é preciosa, é uma coisa altamente séria. E essa blogueira simplesmente jogou o nome da criança, expôs essa criança para o Brasil inteiro, nas redes sociais e, quiçá, para o mundo inteiro. Então, eu acho que até 1.300.000, quando a gente fala em danos moral aqui no Brasil, o valor geralmente não chega a 10, 15 mil reais em tipos de ações de danos morais. Agora, 1.300.000 possa servir de exemplo e esse dinheiro sendo revertido para esse Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente lá de São Mateus, realmente vai ser um dinheiro bastante justo e eu tenho certeza que daqui para frente muitos que estão aí na internet que não sabem da lei vão começar a prestar mais atenção nos erros que eles cometem, né? Adolfo Padilha, a Sara tem condição de pagar esses 1.300.000? Olha, eu vou pegar num ponto aqui, se ela tem condição eu não sei, mas eu acho, por que para o fundo? Por que não para criança de 10 anos? Ninguém fala da criança, né? Só fala para defender um posicionamento, seja religioso, seja político, seja aproveitador. Que fundo? Fundo não tem que receber nada. Quem tem que receber é essa pobre dessa criança. Entendeu? Ela tem que receber. Não, agora aproveita, vem a onda dos querem um minuto de mais sucesso. Felipe Neto, que vai bancar os estudos da criança. Só que antes disso, o Anderson Nunes, a semana passada, aquele outro humorista, disse que ajudaria a criança com clínica, com tratamento. Eu acho que o Ministério Público está certo. Tem essa moça, o que ela fez, não é permitido. Mas por que para o fundo? Esse 1.300.000, seja lá o que for, porque não vai receber também, porque ela não tem essa grana para pagar, tem que ir para a criança. Cria um fundo para cuidar dessa criança. E aproveita também para aqueles que acham que isso não é corriqueiro no nosso Brasil, aproveita também para aquelas 645 pessoas que só no mês de junho também sofreram algum tipo de abuso aqui no estado de São Paulo. Porque a gente vê tanta gente falando tanta bobagem, a gente vê tanta gente sem compaixão nenhuma com essa criança. A gente vive num país democrático, existem regras, existe lei, nem sempre tudo que eu quero ou acho certo vai me atender. E assim tem que ser. Eu faço o seguinte exercício, sabe, Eudes? Eu sou pai, sou cristão e sou contra o aborto. Mas coloque o seu filho na posição dessa criança e avalie qual a decisão que você tomaria. Simples. Faça esse exercício para você mesmo, não precisa dizer para ninguém. Olha no espelho e faça isso. Muito bem, vamos trocar novamente de assunto. Dória quer tirar isenção de IPVA de deficiente sem carro adaptado e descontos de locadoras e veículos menos poluentes. O objetivo, diz o texto, é unificar em 4% a alíquota para todos os veículos que trafegam no estado. O governo de São Paulo disse em nota ao site G1 que a isenção a deficientes está mantida. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adilson Brevillier. O IPVA no estado de São Paulo, ele é um dos mais caros no Brasil inteiro. Nós temos aqui o IPVA no estado do Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso na ordem de 2%. No estado do Paraná, também 2%. Aqui no estado de São Paulo é 4%. Essa é uma questão de direito adquirido. Os deficientes usufruem disso porque necessitam realmente dessa condição. Porque são pessoas, geralmente, que não têm condição de ter uma renda familiar ou uma renda para se autossustentar que seja plausível para poder comprar um carro que é essencial para a sua locomoção, para a sua sobrevivência, vamos dizer assim. Agora, o Dória, mais uma vez, conseguiu carimbar o passaporte dele, você sabe para onde, né? Porque depois de mais uma paulada dessa, com todo o prestígio que esse governador está no estado de São Paulo e também no Brasil inteiro, imagina como é que ele vai ficar, né? Mais um ponto a favor daqueles que não gostam do governador. Adolfo Padilha, a sua opinião. Eu acho um absurdo, né? Tirar direitos de pessoas que já conquistaram esse direito. Se ele falasse que ele ia fazer uma
relistagem de todo mundo ter esse benefício para ver se o cara é deficiente ou não, isso é uma outra coisa. Mas ontem o deputado Ed Thomas foi na tribuna, defendeu isso e está montando um grupo de deputados para que não deixe esse projeto ser aprovado. Mas eu já vi deficientes aí que jogam futebol, que Sim, pedalam claro. de bicicleta. Eu acho que o Exatamente. Dória está de olho nesse tipo de pessoas aí. E tem muito deficiente mental também, né? Mas aí também, viu, Eudes, essa questão já é de âmbito federal, né? Eu acho que a questão do deficiente físico é uma lei federal. Talvez ele possa estar ferindo aí uma determinação do governo do federal, né? Uma lei federal. Muito bem, olha, a última notícia de hoje. Bolsonaro sanciona lei para liberar crédito a micro e pequenas empresas via maquininha. A gente já noticiou aqui, mas se você ainda não ouviu, olha, essa medida vai possibilitar empréstimo de até R$50 mil para microempresas, para MEIs e também as firmas de pequeno porte pela máquina, além de prever linhas maiores e créditos a médias empresas. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. A grande maioria das manifestações do atual governo são para facilitar a vida do brasileiro, né? O problema é quando isso chega lá no Congresso e chega no Senado, né? A grande maioria lá, ou a grande minoria que tem o poder de comandar as duas casas, o objetivo deles é prejudicar o governo e ligar ou dane-se para o povo brasileiro, né? Mas as atitudes do governo sempre são nesse sentido. Pode reparar, todos os atos que o governo fez desde o começo são sempre para facilitar, para dar mais dinamismo, seja para o mercado, seja para as pessoas. E o governo está fazendo aquilo que prometeu em campanha. Muito bem, vamos lá, Adilson Brevilério, seu comentário. Ainda bem que acabou sendo sancionada essa lei, porque, na verdade, a maquininha não estava inclusa, né, quando a lei foi aprovada. Então, essa maquininha vai ajudar a viabilizar rapidamente o crédito para essas pequenas e microempresas, para os MEIs, né, que são microempresários individuais. E além do empréstimo via maquininhas, chamado PEAC Maquininhas, a medida provisória cria também o PEAC FGI, que possibilita empréstimos garantidos pelo Fundo Garantidor de Investimentos, e o FGI é o Fundo Garantidor de Investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que geralmente, sempre historicamente, deu dinheiro para grandes. E agora a possibilidade do BNDES também dar dinheiro para pequenos. Ok, muito obrigado aí mais uma vez os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Brevilério. Amanhã estamos de volta a partir das 11h30 da manhã. E olha, daqui a pouquinho tem o Pânico aqui na Jovem Pan, comandado pelo Zuckerman, nessa época em que o Emílio está afastado. Então, grande abraço para todo mundo. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã ou a qualquer momento aqui na Panflix.